pastor tem algumas tarefas e que nem sempre elas são tão fáceis da gente lidar. E uma delas é tentar abrir os olhos da igreja, da comunidade, para determinadas realidades que vão entrando nas nossas mentes, no nosso coração, e vão tomando conta da nossa vida, vai nos desviando do propósito maior de Deus, vai nos levando a viver uma vida triste, uma vida de infelicidade, apesar de afirmarmos que cremos em Deus. Às vezes a gente precisa desconstruir algumas coisas que já estão estabelecidas em nós. Então, eu queria convidar você a ter comigo um momento de oração. Quero te convidar para você fechar os seus olhos e pedir que o Senhor nos dê graça para a gente compreender a sua palavra com toda propriedade, com profundidade, com seriedade, para que Deus nos dê graça, para que o seu coração se abra e você receba e acolha a palavra de Deus. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude agora através do Teu Espírito Santo, para que a nossa mente, o nosso coração, o nosso meditar, as nossas palavras sejam de fato agradáveis a Ti e a Ti somente, Senhor. Oramos para que cada um que aqui está tenha o seu coração aberto, preparado, pronto para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, que a nossa mente tão dispersa, tão distraída com tantas coisas, que a gente agora se fixe na Tua palavra e que ela edifique as nossas vidas. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Vou te convidar para você abrir a sua Bíblia, Salmo 124, um dos salmos, ou a sequência do salmo de romagem, de romaria ou dos degraus. O Salmo 124 diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que nos deu por presa aos dentes deles, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Há mais ou menos uns 7 a 8 meses atrás, um amigo, um presbítero, um irmão muito querido, com quem eu trabalhei nos Estados Unidos, me ligou. E ligou dizendo que uma celebridade, um pregador que se tornou célebre, estava querendo ir aos Estados Unidos e visitar a igreja a qual nós participamos do processo de plantação daquela igreja ali na cidade de Fort Lauderdale, na Flórida. E ele disse que essa celebridade estava pedindo para ir aos Estados Unidos $25 mil para pregar naquela igreja. Ele perguntou o que eu achava.
eu fiquei muito constrangido em responder. Mais ou menos, de vez em quando, aqui na nossa cidade, aparecem algumas celebridades e elas lotam os auditórios e as pessoas começam a vender os ingressos para ouvir a esses que antes eram pastores ou pastoras e agora se tornaram celebridades. E para se assistir e se ouvir a pregação, é necessário pagar os ingressos. Em média, R$100. Eu estava, alguns dias atrás, tomando um café com um irmão, e de repente alguém se aproximou de nós e disse que uma dessas celebridades, chamado agora não mais pastor, como eu disse, mas palestrantes, estava vindo a Maringá e iria cobrar de cachê mais ou menos R$100 mil, e estava ali então colocando como é que aqueles irmãos ou aquele irmão com quem eu estava conversando poderia ajudar para trazê-lo a Maringá. Eu não sei se foi por causa do tempo que eu fiquei fora do Brasil durante 12 anos, e ao voltar, ainda reiniciando o meu trabalho pastoral aqui, eu me assusto com essas coisas. Parece-me que a igreja evangélica brasileira, ela se tornou um lugar de culto às celebridades. E naturalmente que isso respinga ou chega até nós que estamos aqui. Parece que os evangélicos brasileiros foram perdendo a compreensão de quem é Jesus, de quem é Deus, de quem é o Evangelho, do que é o Evangelho. De tal forma que, quando eu vejo os crentes chegando à igreja, eu fico preocupado. Quais são as razões pelas quais as pessoas estão vindo a um culto? Elas têm clareza? Será que está muito claro a todos nós por que nós estamos aqui? Ou nós temos que ser sempre movidos por esses eventos e celebridades para participar dessas coisas? Qual o motivo pelo qual nós nos reunimos como filhos de Deus? O Salmo 124, ele nos leva a compreender por que nós devemos nos reunir. Esse salmo trata, Davi, o salmista Davi, ele está falando de um enfrentamento que ele teve na vida dele, de momentos difíceis pelos quais ele passou na vida dele, e foram vários. Ele se refere provavelmente aos filisteus. Os filisteus eram um povo poderoso, eles vieram da ilha de Creta, na Grécia, era um povo guerreiro e se fixaram no sul de Israel. E Davi enfrentou os filisteus por muitas vezes, ou por algumas vezes. Em uma delas, todos conhecem a história de Golias. Ele enfrentou Golias, que era um gigante, um guerreiro, um matador. E ao enfrentar Golias, ele foi levado a ele a possibilidade de ele usar as técnicas de guerra daquela época. E ele se negou a usar o capacete, a armadura, e preferiu usar 5 pedrinhas, ou pedras, e atirar naquele gigante conforme a orientação que ele tivera de Deus. E Davi, ao escrever esse salmo, ele se refere a esses momentos em que ele percebe que o mundo, a sociedade, a tecnologia e tudo isso que nos é oferecido aí no mundo, não deveria ser usado por ele. Ele diz: quem me livrou da mão dos filisteus foi o Senhor. É por isso que ele diz: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. O Salmo 124 é uma ampliação da vida.
ele trata de aspectos desagradáveis da nossa vida e da nossa existência. Ele nos faz olhar para o passado e ver como a mão de Deus cuida e cuidou das nossas vidas. Ele nos faz olhar para o futuro e ver que as dificuldades que nós enfrentamos aqui, elas serão superadas não por nós, não pela nossa capacidade, não pela nossa humanidade, não pela tecnologia, não pela ciência, mas elas serão superadas por causa da graça e o poder de Deus na nossa vida. O Salmo 124 nos faz olhar e usa palavras metafóricas para explicar os perigos que nós enfrentamos. Ele fala de boca do dragão, de enchente, de dilúvio, de laço do passarinheiro, de gaiola. Ele fala da possibilidade de sermos engolidos. Ele fala de sofrimento, de desastres, e aponta para essa impossibilidade de qualquer reação humana para cuidar e tratar a nossa vida. O Salmo 124 nos leva para Deus, mostra que os filhos de Deus não são essas pessoas bobinhas que o mundo olha e diz que nós somos. O Salmo 124 nos diz que nós não somos essa gente bem-humorada, alegre, festiva, e que vem a uma reunião dessa apenas para estar brincando, cantando, e que nós somos uns bobos, como o mundo nos olha. O Salmo 124 nos diz que nós somos pessoas que experimentamos, que sabemos, que conhecemos muito mais os problemas do mundo do que qualquer outro tipo de pessoa na face da terra, porque nós somos filhos de Deus, conhecemos a Deus, e quem conhece a Deus conhece a si mesmo e conhece os seus problemas e a luta da humanidade. O Salmo 124 nos faz olhar para os problemas e ao mesmo tempo nos faz olhar para a mão poderosa de Deus, como diz o Salmo 123. E como aprendemos domingo passado, o Salmo 124 nos aponta, nos diz, nos mostra que a nossa vida não é desenhada. Nós não somos um design, nós não somos um produto do sofrimento, da tecnologia, da humanidade, nós não somos o fruto disso, e nem é isso que determina a nossa vida na face da terra, mas quem determina, quem cuida, quem aponta para a nossa vida, quem nos orienta, quem nos diz é o Senhor, é o Deus vivo em quem nós cremos, e que nós enfrentamos este mundo não por causa das nossas possibilidades humanas, mas por causa da graça e da presença de Cristo em nós. O mundo é um sistema, como a gente tem ensinado, e cabe esclarecer isso mais uma vez. O mundo é um sistema de valores, de crenças. Ele não está ligado a essas questões apenas de costume, de sexualidade, de farra, de festa, de noitada. É muito mais sutil e profundo do que isto. É um sistema de valores, de crenças, de procedimentos, de ações, de atitudes, de expectativas que você começa a ter nesse mundo e nessa sociedade. E que tem como centro a humanidade, a mente humana, os seres humanos, e faz com que esse ser humano desconsidere a possibilidade da existência de Deus e da presença de Deus na nossa vida. Ele tem características, ele é um sistema organizado, ele não é desconectado, ele é todo organizado, e ele funciona como uma rede para te engolir, para te envolver, de tal forma que você vai vivendo e nem se dá conta de que ele está entrando na sua vida, na sua mente, e você começa a reagir, ainda que falando em nome de Deus, você começa a reagir como pessoas do mundo, sem que você se dê conta. Ele se mostra e ele se apresenta para atender os nossos desejos humanos e pecaminosos. E nós vamos assumindo isto.
ele faz com que a gente tenha desejos de coisas absolutamente mundanas, não só ligadas às questões morais e às questões sexuais, mas ele nos empurra a buscar a fama, ele nos empurra a buscar a posição, ele nos empurra a ter o desejo de ser célebre, ele nos empurra para a gente desejar o poder. Ele tem uma natureza política, econômica, social, artística, religiosa. Ele é ideológico. E se você pertencer ao mundo, certamente, se você se envolve e permite que o mundo tome conta da sua mente, certamente você vai ter muitas lutas, muitas batalhas na sua alma. E à medida que você vai vivendo com esta mentalidade, você vai adoecendo e sofrendo. Esse mundo, ele tem um poder, ele é gravitacional, ele tem um príncipe. A Bíblia diz que o príncipe é Satanás, e Satanás conhece a nossa natureza, e ele vai nos empurrando para viver dessa forma. No Salmo 124, o salmista compara o mundo a animais selvagens. Ele diz: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando a sua ira se acendeu contra nós, nós teríamos sido engolidos vivos. Ele diz no verso 6, o Senhor não nos deu por presa aos seus dentes, ele diz. O que o salmista está dizendo é que a ira das pessoas, as pessoas que nos cercam, é o sentimento de Davi. Ele está dizendo, essas pessoas que nos cercam, ele nos faz a gente se sentir frágil. É como se nós estivéssemos enfrentando inimigos ferozes, sutis, cheios de ódios. E às vezes é o convívio, o tempo que nós convivemos com essas pessoas, eles nos cercam, nos sufocam, nos abafam. Convivermos com pessoas autossuficientes, pessoas mal-humoradas, faz com que a gente se sinta assim, abafados, humilhados, fragilizados. É como se você convivesse com um filisteu que está sempre te pondo medo e te ameaçando. Às vezes a gente tem um filisteu dentro da gente, e a gente faz isso com os outros, e às vezes a gente tem um filisteu no convívio da gente. Às vezes é um marido, às vezes é o filho, às vezes é a esposa, às vezes é um chefe no trabalho, e eles nos põem medo, nos apavoram, parece que eles vão nos engolir vivos, nos abafam, nos sufocam, e você tenta se livrar, mas eles já entraram dentro de você, já marcaram a tua vida, já entraram dentro da sua alma. Mas o salmista disse: ninguém pode nos engolir, porque o Senhor está conosco. Há muita gente insana neste mundo. Há muitos pais que têm vida dupla. Há muita gente que tem dois comportamentos. Há muita gente que não consegue conviver com os outros sem intimidar, sem agredir. Há muita gente que toma decisões imaturas, que brigam com coisas sem sentido. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, nós seríamos engolidos vivos. No Salmo 124, ele compara também a situação a um dilúvio que tudo nos submerge. Compara o mundo assim: as águas nos teriam submergido. Imagine um poço, imagine o Titanic, que é uma imagem forte, a água invadindo, e a água chegando na sua garganta, em cima, o assoalho do navio, e você não consegue subir. A água vai chegando, vai te sufocando, e você vai tentando sair, e você vai ficando cansado, e não há opção. A vida sufoca. E ele compara esse sistema a um sistema comparado às feras e a esta água que submerge a todos. No verso 7 ele compara ao laço do passarinheiro. É uma espécie de arapuca, de ameaça, de algo que te aprisiona.
Quando criança, eu morei numa cidade do litoral, e era uma cidade muito pequena, uma cidade linda, fantástica, mas porém muito pequena, era um jardim. A cidade ainda é muito bonita, um paraíso. Cidade com 1.500, 2.000 habitantes. E essa cidade era uma cidade beira-mar e ficava próximo a uma praia, a um mangue. E eu aprendi ali com as crianças. Eu morava numa família muito pobre. Uma família pobre havia me adotado, 8 filhos e mais um, como eu. E nós tínhamos que, de alguma maneira, ajudar a família. E eu descobri com as outras crianças que moravam ali, que havia naquela cidade um jeito de ganhar dinheiro, e dava um dinheirinho até bom, que era a gente criar goiamum. Acho que a maioria de vocês aqui não tem a menor ideia do que é um goiamum. O goiamum é um caranguejo que ele não vive no mangue, ele vive entre a terra seca e o mangue. A água do mar vem e banha aquela terra e logo volta para o mangue. E o goiamum é um tipo de caranguejo que os turistas adoravam. E eu, como menino, aprendi que a gente podia catar o goiamum e criar o goiamum. O goiamum não come detritos, ele só come vegetais. E naquela época os veganos, eles queriam comer vegetal processado pelo goiamum, né? Então, eles compravam os goiamuns e aquilo para os turistas era um preço alto. Os restaurantes compravam, as barracas na beira da praia. Então eu aprendi como pegar o goiamum. O goiamum era atraído pelo cheiro do limão. E a gente fazia uma espécie de uma caixa de sapato com uma tampa e botava um pequeno haste, e naquela haste a gente colocava o limão. E o goiamum sentia o cheiro do limão e ia andando, e a gente botava o rastrinho do limão assim no chão, e o goiamum ia atrás. E quando ele puxava aquela haste, a caixa fechava, e ele ficava preso. E ele não conseguia sair dali. E nós então, meninos, armávamos aquilo de manhã, antes de ir para a escola, e quando voltávamos da escola, a gente corria para os lugares onde nós havíamos colocado as nossas caixas para pegar o goiamum. Levávamos para casa, alimentávamos com alimento, vegetais que a gente catava no mangue, e levava para eles, e eles comiam, e engordavam, e depois a gente vendia bem. Era uma armadilha. Os goiamuns se sentiam muito bem sucedidos quando estavam depois numa gaiola maior, porque eles comiam um bom alimento. E é isso que o inimigo faz conosco. Ele nos atrai, ele leva você para dentro desse aprisionamento, ele te prende, ele ganha você pela mente, e você começa a se sentir bem nesse mundo, usando as estratégias do mundo, usando o mesmo jeito do mundo ser. E você vai andando por este mundo e vivendo desta forma, e às vezes no seu dia a dia, você criado nesta mentalidade do mundo, ela ocupa a sua mente de tal forma que você começa a achar que é este o jeito certo de viver. Eu quero te dizer, o que o mundo pensa a respeito de nós, que somos os filhos de Deus? A você que veio aqui, a você que vem para um culto. Talvez você esteja aqui e não esteja muito claro ainda para você por que nós nos reunimos. Porque talvez a sua mente ainda esteja com essa ideia mundana de que você deve ir a um lugar aonde você se sinta bem, aonde você venha apenas para gastar um tempinho. Eu quero te dizer que o mundo olha para todos nós e nos testa todos os dias. A sua fé é testada pela mentalidade do mundo diariamente. Tudo que você vive hoje é explicado pelo mundo, é analisado pelo mundo, é quantificado pelo mundo. Você está sujeito a essa análise humana.
Você está sujeito a essas análises estatísticas e de outro tipo para dizer o que você é. Você é pressionado a ser aquilo para o qual você não foi chamado para ser na sua existência. É por isso que há essa confusão no mundo inteiro. Gente que foi chamada para ser uma determinada coisa, está sendo uma outra, confuso na sua mente. Você é testado. Todos os dias a nossa esperança é testada. Nós não sabemos, eu não sei nada sobre o futuro, você não sabe. E antes que termine essa mensagem, daqui a alguns minutos, antes disso, talvez você tenha que tratar com a dor, talvez ou eu tenho que tratar com a morte, com a perda, com o sentimento de rejeição, com uma palavra mais dura de alguém. Eu não sei nada sobre o meu futuro e sobre o futuro das pessoas que eu amo. Eu não sei nada sobre o futuro desse país. Eu não sei nada sobre o mundo. Eu sou ignorante quanto ao futuro. Estou cercado de gente que fica me dizendo que eu sou capaz, que eu sou poderoso, que eu vou resolver os problemas, que eu tenho saída para a vida, que eu sou forte, que basta eu ser otimista, que basta eu repetir algumas palavras positivas. Todos os dias, eu e você somos testados no nosso amor a Deus e amor ao próximo. Nós somos treinados por esse mundo para nós sermos pessoas competitivas. Nós somos treinados por esse mundo para aprendermos a brigar. Nós somos cheios de direitos. Nós aprendemos a discutir preparados. Nós sabemos fazer essas coisas muito mais do que amar a Deus e amar o próximo. Eu, pessoalmente, posso dizer a vocês, eu sou bom, talvez vocês não... Talvez não seja assim com vocês, mas eu sou bem melhor para responder e para ter essa tendência de caminhar pelos meus instintos e pelas minhas ambições, do que propriamente caminhar com Deus, porque eu fui preparado pelo mundo para ser habilidoso, para aprender e adquirir o que eu quero, do jeitão que esse mundo propõe. É por isso que uma grande parte das pessoas, ainda que elas se digam cristãs, elas acham e acreditam que é melhor fracassar no amor a Deus e ao próximo do que fracassar na vida financeira. É por isso que alguns anos atrás vocês viram políticos orando pela propina que receberam. Tem muita gente que acha que é melhor fracassar no seu amor a Deus do que fracassar na sua vida profissional. Tem muita gente que acha que entre arranhar a sua imagem pública diante dos outros, é melhor viver demonstrando aquilo que ele não é. E isso é perigoso. Você não tem noção do que você está fazendo. O salmista diz que quem vive assim está ameaçado, pode se tornar uma presa do inimigo, pode ser engolido pelo dragão, pode ser tratado dessa forma. Na verdade, ainda que você esteja aí andando e vivendo, o dragão está de olho em você e querendo te tomar. Você, na verdade, vive à beira de uma enchente. A qualquer momento pode vir um tsunami na sua vida e você ser engolido, porque você não entendeu quem é Deus, quem é Jesus e o que é o Evangelho. A mentalidade mundana acha que Deus nos abandonou às nossas próprias forças.
A mentalidade mundana acha que Deus nos entregou para a gente resolver a nossa vida com a nossa própria capacidade. A mentalidade mundana acha que nós somos assim. É por isso que quando você está ali na boca do leão, o mundo olha para você e diz assim: eu tenho a solução para a sua vida, eu tenho a resposta para você. Você é capaz de sair daí da boca do leão. Eu vou te dar alguns instrumentos, algumas ferramentas, algumas coisas que vai te capacitar. Ah, está vindo um dilúvio? Eu vou te ensinar a nadar para você encarar o dilúvio com a sua força, com o seu poder, com a sua capacidade. Ah, você está ansioso? Você está à beira de uma depressão? Compra um curso que eu estou te oferecendo e a sua vida vai ser resolvida. E nós começamos a acreditar nessas coisas. Quando nós estamos em perigo, nós enxergamos a coisa muito maior do que ela, por não termos a consciência de quem é Deus, quem é Jesus e o que é o Evangelho. Os problemas se tornam maiores do que Deus. E eu quero encerrar te dizendo o seguinte: que Deus já fez tudo que você precisa para enfrentar essa mentalidade do mundo. Houve um tempo em que a terra, o mundo, a mentalidade mundana quase nos engoliu. Houve um tempo em que nós estávamos na boca do leão. Houve um tempo que nós estávamos presos numa gaiola, numa arapuca. Mas a Bíblia diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, nos libertou do passado. Antes por todos nós se entregou na cruz do Calvário. Aquele que não poupou o seu próprio filho, entregou a sua vida ali. Cristo morreu por nós. O Pai não teve misericórdia do Filho, colocou o Filho na cruz, tomou o que ele tinha de melhor, o primogênito, o Filho, colocou na cruz, e ali diz a Bíblia que ele foi abandonado, foi deixado lá, e ele clamou, pediu ao Pai, e o Pai virou o rosto para ele. As nossas orações são respondidas. A palavra de Deus diz que o Senhor inclina ao ouvido para quem o busca, mas quando o Filho estava na cruz do Calvário, o Senhor não o ouviu. Ele ficou na cruz, era o Filho dele a quem ele ama, mas ele ficou na cruz. Sabe por quê? Por minha causa e pela sua causa. Por causa do seu passado e do meu passado, por causa do nosso pecado de querer resolver a vida por nós mesmos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não poupou, antes por todos nós o entregou. E diz em Romanos 8:32, porventura não nos dá graciosamente todas as coisas? Você que crê em Jesus, você já tem o seu futuro garantido, porque ele não poupou o filho dele, ele entregou para que você tivesse o futuro garantido. Todas as bênçãos, tudo que você precisar, durante todo o tempo em que você existir aqui nesta terra, ele diz que já pagou por você, e você já tem. E diz mais, que você tem a vida eterna, que é muito mais precioso do que tudo que a gente pode ter aqui, segundo a palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo falava: eu não sei mais o que é melhor, se vivo aqui ou se vivo na eternidade. Eu não sei se é melhor continuar aqui com os irmãos e irmãs, ou se vou para o Pai. É porque ele tinha consciência
de que Cristo já havia preparado todas as coisas para ele. E por último, ele garante o nosso presente. A palavra de Deus diz, Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? O dragão não pode nos engolir. As enchentes não podem nos sepultar. Ele nos salva. Ele nos preserva. Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida de cada um de nós na dor, no sofrimento, nas perdas, nas pressões desse mundo. Pecado algum pode nos separar de Deus. Nós pertencemos a Ele. Ele é um Deus maravilhoso e que deseja morar e viver dentro de cada um de nós. Eu quero te explicar isso de uma outra maneira para a gente encerrar. Imagine, Jesus Cristo morreu e durante 3 dias não se ouvia notícias de Jesus. Satanás, o inimigo, reuniu os asseclas e os anjos caídos e foi para o pátio do inferno. Ficou ali, descansando, celebrando. Morreu, acabou. E Jesus, que era limitado, e o Espírito de Deus, que era limitado apenas em uma pessoa, na mente de Satanás havia sido derrotado na cruz. 2 dias depois ele começou a ouvir pelos meios de comunicação e a ver na TV Globo e nas mídias sociais que Jesus havia ressuscitado. Aí ele ficou assustado, reuniu a turma e falou, não é possível, isso não é possível que seja verdade, vamos todos dar uma olhada nisso. E ele saiu. Jesus, durante esses 3 dias, foi até o abismo. Há um corredor, onde os nossos nomes estavam lá e Satanás já achava que nós pertencíamos a ele. Na beira do abismo, o meu nome estava lá, uma placa, Naamã. E Satanás achava que eu pertencia a ele. O seu nome estava lá, naquela placa, na parede, naquele corredor, onde você um dia cairia naquele abismo eterno. Mas Jesus morreu na cruz, ressuscitou, foi ao Pai e voltou, e pôs a mão naquela placa onde estava o meu nome, e disse, esse me pertence, esse é meu. O seu nome estava lá, e ele arrancou de lá. E quando Satanás veio ao mundo, ele viu que a ressurreição de Jesus, que era limitada apenas a uma pessoa, agora ele estava morando na vida daqueles que anunciam e creem, naqueles que creem no seu nome. Todos que creem agora, ele habitava no coração. Você e eu, agora habitados, somos a vergonha para o inimigo. Então, quando a gente vem aqui, a gente não vem por causa de celebridade. Então, quando a gente vem aqui, a gente não se reúne por causa disso. Há um outro motivo, uma coisa maravilhosa. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, nós seríamos consumidos. Você está entendendo? Se não fosse o Senhor ao seu lado, o seu nome estaria lá. O meu nome estaria lá. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, nós estaríamos consumidos, mortos, destruídos eternamente. Ah, se não fosse o Senhor. Às vezes olho para a minha vida e penso, se não fosse o Senhor, como é que eu iria viver? Como é que eu ia resolver meus problemas?
Como é que eu ia aprender a amar? Como é que eu ia aprender a perdoar? Como é que eu conseguiria abraçar as pessoas? Como é que seria isso se não fosse ao Senhor ao nosso lado, que nos salva nesta vida e nos salva para sempre? Se não fosse o Senhor ao nosso lado. Você pode dizer para a pessoa que está aí com você, se você tiver liberdade, se não fosse o Senhor ao nosso lado, quem sabe é seu parente, quem sabe é sua esposa, é seu amigo, se não fosse o Senhor, olhe para a sua vida, se não fosse o Senhor na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa para a gente encerrar de verdade. Os filhos de Deus não são gente ignorante. Os filhos de Deus não são moralistas. Nós não nos reunimos aqui para espalharmos o nosso preconceito contra ninguém. Nós não somos homofóbicos. Os filhos de Deus são pessoas simples, que reconhecem, se não fosse o Senhor ao nosso lado. É só isso. Os filhos de Deus, às vezes, são pessoas incultas, simples, que nada sabem deste mundo, mas podem dizer, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Os filhos de Deus são pessoas que estão fora do tempo, porque sabem que tem uma eternidade para viver. Os filhos de Deus são gente culta, que tem todo esse conhecimento do mundo, mas que podem vir a uma reunião como esta e dizer, se não fosse o Senhor ao nosso lado. Os filhos de Deus não são espertalhões. Os filhos de Deus não vendem promessas falsas. Os filhos de Deus são gente que gritam, que cantam, que dançam, que se alegram, que vem uma reunião como essa para celebrar e dizer, se não fosse o Senhor ao nosso lado, se Ele não tivesse ido na cruz e a sua mão não tirasse a minha vida da beira do abismo. Eu quero te convidar para você ficar em pé por um instante. Quero te convidar para você aplaudir a esse Deus com um coração grato e dizer, se não fosse o Senhor ao nosso lado, se não fosse o Senhor ao nosso lado, o que seríamos de nós? O que seria da sua vida, da sua família, dos seus filhos, dos seus amigos, se não fosse o Senhor ao nosso lado?